Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com um plantão urgente aqui para vocês, porque o técnico Felipe Luiz foi demitido do Flamengo e a gente vai trazer para vocês os bastidores dessa demissão e tem informação aqui para vocês, tá? Leonardo Jardim é, neste momento, o nome favorito do presidente BAP para assumir o Flamengo. A gente vai trazer todos os detalhes dessa situação para vocês. O BAP quer o novo treinador do Flamengo dirigindo a equipe no domingo contra o Fluminense na final do campeonato estadual. Então, a gente vai falar sobre isso. Que loucura! Flamengo é uma loucura. Flamengo ganhou de 8-0 do Madureira e o Felipe Luiz foi demitido. Isso mesmo que vocês estão escutando. E tem muita informação para vocês. Então, você que está chegando por aí, por favor, deixa o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui para a gente. Ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas e ajuda também a gente a continuar fazendo conteúdo para vocês. E vai ter muita informação ao longo das próximas horas. Então, solta o dedo no like, ativa o sininho também para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui. Bastidores da demissão do Felipe Luiz. A informação que a gente tem é que o Felipe Luiz foi pego de surpresa com essa demissão. Né? O Flamengo, que entrou em campo contra o Madureira, venceu o Madureira por 8-0, teve uma boa exibição. Era o Madureira. Era o Madureira, mas a gente não pode ignorar que sim, o Flamengo teve uma boa exibição, goleou o Madureira. Felipe Luiz foi para a entrevista coletiva, foi questionado sobre vários assuntos na entrevista coletiva, falou do posicionamento do Lucas Paquetá, falou do Pedro, enfim, falou bastante coisa e acabou a entrevista coletiva. O Boto chamou o Felipe para conversar e comunicou o Felipe da decisão da demissão, tá? Uma informação que eu tenho é que essa decisão ela já estava encaminhada antes da partida, antes do jogo contra o Madureira. Né? Essa informação que a gente teve logo depois de confirmada a demissão do Felipe Luiz. E a decisão, gente, uma decisão que veio do presidente BAP, do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. Essa decisão veio dele. Vale lembrar aqui para vocês que nos últimos dias o BAP foi ao Ninho do Urubu, se reuniu com os jogadores do Flamengo, se reuniu com o Felipe Luiz, com o Boto, fez cobranças, né? Fez duras cobranças em cima do Felipe Luiz, apesar de muita gente ter tentado minimizar a situação, a gente trouxe essa informação, a informação das cobranças, foram cobranças firmes, realmente, enfim, então, é uma decisão do BAP, comunicada pelo Boto. A informação que eu tive era que o Felipe Luiz, de que o Felipe Luiz não esperava, então o Felipe Luiz ficou muito surpreso, ele foi comunicado ainda no Maracanã, logo depois da coletiva. Ele não ouviu justificativas, tá? O Boto não deu justificativas para ele. E foi isso. Foi isso que aconteceu, uma decisão que partiu do BAP, né? O BAP não estava no Maracanã, o BAP falou com o Boto, ligou para o Boto, pediu para o Boto se reunir com o Felipe Luiz e comunicar a decisão de demissão do Felipe Luiz, tá? O BAP realmente não estava satisfeito com o rendimento do Flamengo, como a gente trouxe para vocês, fez cobranças, etc., mas acho que ninguém esperava essa demissão, né? Ninguém esperava essa demissão neste momento. A real é que o Leonardo Jardim, ex-treinador do Cruzeiro, é o favorito neste momento para assumir o Flamengo, tá? Para quem acompanha a gente trouxe aqui neste canal e na Placar, lá no Placar Aberto, onde a gente participa todo dia, 13h, que o BAP, né, durante o processo de renovação com o técnico Felipe Luiz, procurou o Leonardo Jardim. Na ocasião, o BAP procurou o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, naquele momento, tinha acabado de sair do Cruzeiro, ele não queria assumir nenhum outro trabalho, então a resposta dele foi numa linha de negar, né, naquele momento, ele não queria, mas
nas últimas semanas, as informações que a gente tem é de que o Leonardo Jardim já está pronto para voltar a trabalhar. E aí a informação que eu tive é que o Flamengo recebeu um aceno positivo do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim topa ouvir o projeto do Flamengo neste momento e desponta aí como treinador favorito para assumir o Flamengo. Ao longo dessa terça-feira, né, o Flamengo deve intensificar os contatos pelo Leonardo Jardim e tentar fechar a contratação do Leonardo Jardim. A ideia do BAP é de ter o novo treinador na beira do campo, comandando o time na final de domingo contra o Fluminense, na final do Campeonato Carioca. Então vamos ver. O Leonardo Jardim está no Brasil, inclusive ele veio ao Brasil a convite da família do Pedrinho, né, dono do supermercado BH, dono do Cruzeiro. Ele foi num evento da família, enfim. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar, mas há um otimismo também dentro do Flamengo para que essa situação ela seja resolvida rapidamente e que o Flamengo consiga fechar a contratação, né, a contratação do Leonardo Jardim como novo treinador. Raíza, e o Boto? O Boto vai sair também? O que acontece com o Boto? O Boto é homem de confiança do BAP. O Boto é o diretor de futebol do Flamengo. Todas as decisões, elas são discutidas também com o Boto. Foi essa a informação que eu tive. Foi isso que eu ouvi, tá? Dentro do Flamengo. Que não tem essa de que o Boto vai sair junto do Felipe Luiz. Não, o Felipe Luiz saiu, o Boto continua. O Boto, inclusive, participou dessas conversas aí ao longo dos últimos dias de avaliação de trabalho e etc., envolvendo o Felipe Luiz, e o Boto participa, junto com o BAP, da decisão e negociação pelo novo treinador do Flamengo. Cara, que situação. Agora, falando um pouco dos bastidores, né, a informação que eu tive é que, além do Felipe Luiz ter ficado incrédulo, os jogadores do Flamengo também foram pegos de surpresa. Eles foram pegos de surpresa. Ninguém esperava e todo mundo ficou assim, caramba, que loucura, né? A reação da torcida, inclusive nas redes sociais, foi o seguinte, pessoal, assim, caramba, é fake news, o Flamengo foi hackeado, porque o Flamengo soltou uma nota oficial, né, avisando da demissão do Felipe Luiz. Então, assim, que loucura tudo que aconteceu. Mas, gente, o clima não era um clima legal. Para quem vem acompanhando o que a gente vinha falando aqui, os nossos vídeos, né? Tem vídeo nosso aqui da gente falando que houve uma cobrança firme do BAP em cima do Felipe Luiz, que quando ele foi ao CT, no Ninho do Urubu, cobrar, ele conversou com os jogadores, passou confiança para os jogadores e o tom foi totalmente diferente em relação ao Felipe Luiz. Vou falar para vocês que eu esperava a demissão do Felipe Luiz neste momento? Não esperava, principalmente depois de uma vitória de 8-0 sobre o Madureira, né? Eu acho que ninguém esperava, mas eu entendo também a postura da diretoria no sentido de, se a gente não... O BAP já estava querendo tirá-lo, né? Então, assim, se a gente não tirar ele agora, ele jogando lá contra o Fluminense, ganhando o título, vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil de demitir. Como é que demite ele se, né, é campeão carioca? Enfim, é bom lembrar aqui que ao longo desse período, alguns desgastes entre o BAP e o Felipe Luiz. O processo de renovação foi o retorno do time principal foi outro desgaste muito forte, né? O Felipe Luiz não gostou, ele acatou a decisão do BAP de colocar o elenco principal do Flamengo e etc. naquele jogo contra o Vasco, mas ele não gostou. Isso a gente trouxe aqui também. Foi uma situação que foi um desgaste entre os dois também. Enfim, Felipe Luiz, então, não é mais treinador do Flamengo. Leonardo Jardim é o favorito. Ao longo desta terça-feira, o Flamengo vai intensificar esses contatos com o Leonardo Jardim e essa negociação com o Leonardo Jardim
para tentar fechar a contratação do Leonardo Jardim. E você vai ativar o sininho e acompanhar tudo que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, ative o sininho, solta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal também, que ao longo do dia vai ter muita informação para vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.